E agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. Em São José dos Campos, uma empresa de cosméticos intensifica práticas sustentáveis que vão desde o reflorestamento a embalagens reaproveitáveis, além do cultivo de ativos brasileiros usados nos produtos. Iniciativas que ajudam a natureza e que movimentam a economia. A Raiz Latina completou em 2025 25 anos de fundação e, desde o início das atividades, buscou a adoção de práticas sustentáveis. Nos últimos anos, intensificou modelos de negócio baseados em ESG. Um dos destaques tem relação com as embalagens plásticas e caixas de envio de produtos. Nós temos um projeto que chama Pólen, que trabalha em todos os estados a nossa reciclagem. O que acontece com o material? Eu tenho uma caixa que está definida que a gente aceita o retorno da embalagem, mas ninguém executa isso. E mesmo dando incentivo de troca, de bônus, ninguém executa. Então, no processo da gente trabalhar o retorno, a gente trabalhou a reciclagem para cada estado. Por exemplo, a gente demanda uma quantidade de 10.000 unidades de embalagem para um estado. Então, a gente paga isso para os recicleiros. Então, ele tem um projeto junto com nós temos um projeto com cada estado, junto com esse grupo chamado Pólen, que trabalha a reciclagem, eles trabalham com os recicladores. E o outro projeto que a gente trabalha muito forte é trabalhar internamente com recebíveis de caixa de papelão, que trabalha, a gente recebe as caixas junto com nossas embalagens. Porém, a gente não usa ela e a gente tem que pagar para ter uma reciclagem. O que a gente criou? Um projeto de reciclar dentro da empresa para entregar para os influenciadores a caixa retornável. Então, a gente tem algumas caixas já preparadas para e-commerce. E hoje o trabalho disso, para mim, eliminou muito refúgio, muitos problemas que eu tinha de quantidade de embalagem que a gente jogava fora. Isso se tornou para a gente um menor problema hoje, porque antigamente era até volumoso a gente fazer essa entrega. A empresa também investe em reflorestamento e já realizou o plantio de cerca de 10.000 árvores na Serra da Bocaina. Tudo que eu recebo da natureza, eu decidi, desde 2007, retornar de volta para a natureza, que o projeto nosso da marca Raiz Latina, por ser árvore, tudo isso, era trazer de volta esse habitat da natureza, do ambiente, e estava na época ainda da parte de troca de carbono, né? A pegada de carbono. Então, em Kyoto fizeram esse encontro. Inclusive, a gente quase ganhou uma premiação por reciclar. Nós reciclamos mais de 10.000 pés de árvores. Começamos com 9, aí a gente teve que ir aumentando porque algumas deram falhas. E o que aconteceu com tudo isso? Retornou os animais. E foi incrível esse projeto para mim, porque eu entendi o processo da produção, eu entendi o processo do crescimento, do ambiente, do ar, do retorno dos bichos, da temporada de cada estação desses bichos. Uma preocupação ambiental que teve outros desdobramentos na empresa. A Europa hoje usa shampoos que não danificam o solo, porque a maioria dela, lembra há tempos atrás o Tietê fazer aquelas espumas absurdas, né? Que era difícil de dissolver. Então, é um lauril que se usa dentro da parte de shampoos e detergente. O nosso, desde que a gente conheceu a feira de Bolonha em 2003, quando a gente pôs o conhecimento de feiras internacionais e já começar a exportação, a gente percebeu que a Europa não usava um shampoo diferente, que não fazia tanta espuma e que foi descobrir o porquê dentro das indústrias, que aquele detergente não prejudicava o solo nem a água. E outra coisa, a gente também trabalha há muito tempo com as sacolinhas que são degradadas a partir de um tempo de estacionamento e de umidade, até para você jogar fora, ela se degrada naturalmente, porque a gente acredita, né? A gente vê muitas matérias aí marítimas, né? Que as baleias comem, que acabam indo para o
estômago, ficando presa nos bichinhos. Então, a gente sempre teve essa visão de não prejudicar os animais. Segundo a empresária, este tipo de postura gerou economia e manutenção de empregos. Tanto é que os problemas relacionados à economia internacional ainda não afetaram a produção em São José dos Campos. A gente usa muito produtos internacionais. Então, esse processo que está acontecendo hoje no mercado geral, se a gente for falar de guerra, se a gente for falar da guerra mesmo e guerra tarifária, né, entre China e Estados Unidos, isso interfere direto para nós, porque eu uso matéria-prima, eu uso produtos, né, direcionados direto da China. E muitas coisas acontecem tarifado mesmo em dólar, então tudo isso altera para a nossa vida. E nesse momento agora a gente não tem esse problema, porque a gente antecipou. E com esse caixa que ele se torna, ele fica mais saudável a empresa. E é com este espírito que Thelma dos Santos deixa uma mensagem de conscientização e responsabilidade para outros empresários e para a população. Quando você pensa no ambiente, nos animais, nós como ser humano, de verdade, a gente constrói e a gente destrói. Então, se a gente menos destruir aquilo que é nosso, que é nossa casa, que é nossa terra, a gente vai se dar muito melhor. É o meu pensamento de coração para todo mundo, que de verdade as pessoas tenham mais consciência da vida. E o juiz Diego Câmara, da 17ª Vara Federal de Brasília, concedeu segurança ao mandado impetrado pela Autoridade Portuária de Santos contra a decisão da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, que havia declarado nula a norma da APS que fiscalizava o cumprimento de convenção internacional sobre o descarte irregular de água de lastro nos oceanos, inclusive no estuário, enseadas e baías da Baixada Santista. Assim, a Justiça Federal manteve o direito de APS condicionar a atracação de navios no Porto de Santos ao cumprimento das normas que previnem danos ambientais por espécies exóticas e nocivas à vida marinha e ao meio ambiente. A ANTAQ havia anulado a norma sob a alegação de invasão de competência, argumentando que a APS não teria atribuição para regulamentar a matéria. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã a partir das 7h30 da noite.